presta atenção nisso, meu irmão. Todas as vezes que Deus lhe dá um sonho, todas as vezes que Deus lhe transmite uma mensagem, lhe dá um propósito, lhe dá uma promessa de um ministério, de uma família, de seja o que for, não acha que você tem que ir dormir e esperar Deus a promessa, que pelo contrário, espera chumbo grosso, espera confusão, espera intriga, espera briga com gente grande. A partir desse sonho, as confusões começam. Aleluia! Mas o problema não é se quando Deus te dá uma promessa, um sonho, um propósito, se lhe dá algo, uma palavra que você diz, Deus falou comigo. A questão não é se ele deu ou não, é como você vai reagir, como você vai se portar diante disso que Deus está lhe prometendo, está fazendo com que você sonhe. Essa é a questão. Eu sou um menino de 15 anos, Deus falou que eu vou gravar um CD, que eu vou ser um músico. Espera chumbo grosso, espera a luta. Por quê? Porque Deus é um Deus sádico. Ele quer olhar para você e dar risada e dizer, bem feito, comigo assim mesmo. Eu sou um Deus bonzão, eu arrebento meus filhos. Não. É porque Ele está criando um caráter em você. Esse sonho se concretizar, você tenha caráter maduro, maturidade para assumir esse sonho. O sonho é que ele estaria lá no cume do monte, ele estaria lá no governo, numa posição alta, Deus o colocaria num lugar alto. Mas José, você precisa ter maturidade espiritual para chegar lá. José, você precisa ter maturidade, estatura, caráter. Eu não vou pôr você lá do jeito que você está, porque você quebra. Eu não vou colocar você lá, eu prometi, eu vou te dar, eu vou te levar, mas eu tenho que trabalhar no teu caráter, fazer você robusto, fazer você um homem, não é um menino, não é um moleque, é um homem, porque quando vier um chumbo grosso, quando você estiver lá em cima, você precisa ter essa maturidade. José, você quer esperar? José, você está disposto a caminhar comigo? José, você quer realizar esse sonho andando comigo até chegar lá? Essa é a pergunta que você tem que responder. Não adianta você pedir maturidade, mas não querer sofrimento, não querer luta, não querer briga, não querer desprezo, não querer que as pessoas meneiem a cabeça, dê de ombros, lhe oprimam. Não, eu quero chegar lá, mas sem sacrifício. Então procure outro caminho, porque senão é o caminho da fé. O caminho que Cristo propõe é um caminho estreito, espinhoso, sem volta. Eu não sei quem tem ensinado esse evangelho de um caminho fácil, tranquilo, de que homens de Deus chegaram onde chegaram porque são protegidos, porque dormiram em berço esplêndido, porque são os favoritos, os mimimis, seja o que for. E se chegaram assim lá em cima, logo quebram, porque não tem estatura, não tem calibre. Aí eles quebram. Ai, você viu o irmão lá, quebrou. Ai, ele fez um escândalo lá. Porque ele quis procurar atalhos. Meu Deus. Como eu tenho visto obreiros desejosos de atalhos, não no caminho proposto por Deus, caminho estreito, espinhoso, duro, de choro, caminho que faz a gente, se não fosse Deus, a gente desistiria, caminho que se não fosse Ele, olha o de Israel. Glória a Deus! Mas agora, ensina o Evangelho, que venha para Jesus e Ele resolverá todos os seus problemas. Se é pobre, vem para Jesus, você vai ficar rico. Se é solteirona, com 80 anos, vem para Jesus, que Ele vai trazer um príncipe. Você tem problema no trabalho, Jesus vai matar teu chefe, e Ele vai te dar honra, e você vai ser o presidente da empresa, porque Ele vai mandar o presidente da empresa para o cemitério para que você seja o maior, porque você acabou
empresário muito rico. E aí ele pediu para que eu fosse aconselhar a filha dele. E quando fui conversar com a filha dele, ela estava em crise, depressiva, numa casa de 3 andares. E eu comecei a conversar e estava em crise, porque o namorado, ela tinha 15, 16 anos, e o namorado havia dito que não queria mais namorar com ela. E ela ficou em crise, depressiva. E a mãe disse: não, filhinho, eu vou levar você para os Estados Unidos. Nós vamos ficar lá um mês, se precisar 3, fazendo a Rota 66, uma rota famosa que tem lá. E a mamãe vai comprar isso, e a mamãe vai fazer aquilo. E eu só olhando. Qual é o grande problema da vida dela? Eu não quis mais namorar com ela. E aí eu fui conversar com o pai. E o pai, eu comecei a conversar com ele e disse: sabe, pastor, eu vim de uma família muito pobre, morava na zona leste de São Paulo. De manhã nós saímos, íamos para frente de uma igreja, porque meu tio fez, eu tinha lá uns meus 9 anos, meu tio fez, eu não sei quantos conhecem, caixinha de engraxate. E eu ia correndo às 6 horas da manhã, porque começava a missa, engraxava sapato, ficava na missa das 7, das 8, aí meu irmão vinha me render, eu pegava aquele dinheiro, saía correndo, levava para minha mãe, para que ela pudesse comprar alguma coisa para que nós almoçássemos no domingo. O outro tio meu me arrumou meu primeiro trabalho numa fábrica. Eu tinha 15 anos. E minha mãe era muito dura. Ela disse: você pega a sua marmita, você entra, não fala com ninguém. Era época de muita greve. Eu falei: e aí? Ele falou: olha, eu fui lá, eu entrei e tinha piquete. Hoje acho que não tem mais, mas tinha muito piquete na porta das fábricas. E o pessoal: não vai entrar. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe disse: você vai, não fala com ninguém. Ele falou: eu fui entrando, fui assim. Eu só sei que eu levei um soco aqui, caí, e me levaram para o hospital. E depois minha mãe ficou preocupada, etc. E foi relatando o sofrimento dele. Eu estou contando isso porque no final de tudo, eu disse para ele: sabe de uma coisa, irmão? Sabe qual a coisa que mais vai doer na sua vida, que vai fazer você sofrer? O que é, pastor? Você não vai conseguir transmitir isso para sua filha, a fim de que ela dê o valor que você está dando hoje por aquilo que Deus te deu. Porque ela não sabe o que é engraxar sapato 6 horas da manhã para levar o dinheiro, para ter o que comer em casa. Ela nasceu em berço de ouro. Ela não amadureceu. Ela não sabe o valor das coisas. Ela sabe o preço, mas não sabe o valor. Dificilmente alguém vai dar muito valor para essas paredes, porque não sabe o que custou cada tijolo, cada reboque, cada fio, cada luz, quanto choro, porque já pegou pronto, não amadureceu. Eu gostava muito do empresário que tinha no Brasil, Antônio Emílio de Moraes. E ele dizia assim: nunca compre uma empresa do fundador, compre sempre do herdeiro. E aí, reparte, como é que ele diz? Nunca compre uma empresa do fundador, sempre compre do herdeiro. E aí a repórter perguntou: mas por que o senhor está dizendo isso? Ele disse: porque o herdeiro não sabe o valor, o fundador sabe. O herdeiro pegou pronto. Significa que o herdeiro não sofreu, não valorizou, não amadureceu, ele pegou pronto. Está tudo imombejado, como a gente diz. Isso acontece também na vida espiritual, no amadurecimento. Se Deus desse tudo o que você pedisse, desse um sonho, e no dia seguinte estivesse pronto, você seria um filho mimado. Você não valorizaria. Você olharia e disse: não, é só instalar os dedos, pedir que o papai dá. Deus, eu quero um carro. No dia seguinte, você abre a porta de casa, está lá uma Land Rover. Só, papai me deu uma Land Rover. Aí agora eu quero uma casa, 3 dormitórios, piscina. Ah, papai me deu uma casa. Você imagina? Deus deu um sonho a José. Ele disse: José, agora você vai viver esse sonho. Eu vou preparar você, vou amadurecer você, para que você chegue aonde eu desejo, aonde você tem que estar, mas isso vai levar tempo. Dito e feito.
Os irmãos olham, depois vocês leem em casa o capítulo 37, e diz: vamos jogá-lo lá numa cova, vamos fazer um buraco e jogá-lo ali. E aí nós colocamos algumas roupas, sangue de um cordeiro, e falamos para o papai que as feras o mataram, um animal selvagem o matou. Mas Rúben, está lá no versículo 21, ele olha e diz: olha, acho que é melhor não fazer isso. E eles vendem José. Estão passando alguns peregrinos e eles vêm e dizem: deixa ele levar, deixa ele ir embora. E aí chegamos no capítulo 39. José vai ser escravo na casa de Potifar. Você conhece a história? Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo: mas Deus não deu um sonho, uma promessa para José? José não é da linhagem de Israel? Ele não é o filho de Jacó, é? Ele não tem promessa? Tem. O sonho foi de Deus? Foi. Mas ele precisa amadurecer. Aleluia. E para amadurecer, Deus precisa nos dar experiências, situações, adversidades. E aí ele está na casa de Potifar, e o que é que ele faz? Ele faz o que um servo de Deus faz. Ele serve com fidelidade, ele serve com honra, porque ele está trabalhando para Deus e não para Potifar. Mas pastor, ninguém está vendo. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi largado, ele foi esquecido, ele foi deixado ao léu. E daí? Jesus, aleluia. Aonde já se viu fazer isso com um homem de Deus? O homem de Deus, quem cuida desse homem é o próprio Deus que o chamou. Ele precisa amadurecer, ele precisa saber o que é pressão, ele precisa saber o que é luta, ele precisa saber o que é. Mas ele não é o homem da promessa? Sim, senhor. E porque Deus está trazendo, permitindo lutas, ele deixa de ser da promessa? Claro que não. Ele faz o que todo servo de Deus faz. O que é que você faz no seu trabalho? Quando o chefe começa a pegar no pé, quando o trabalho começa a te pressionar, o que é que você faz quando você está no ministério e a luta vem? Uma irmã fala de você aquilo que não é muito verdade. Alguém olha para você e não compreende. Isso não é possível, Deus. Eu falo agros e entende bugados. Eu falo norte e eles começam a dizer que eu falei sul. O que é que você faz quando você está sendo incompreendida no ministério? Quando você no ministério não está recebendo aplausos, antes pedras, o que é que você faz? Se revolta, bate o pé e sai com o biquinho dizendo: não volto mais aqui. Esse pastor não fala assim mais comigo. Esse líder que ele pensa que é. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher. É isso que você faz? José está trabalhando fielmente na casa de um homem que o escraviza, mas a graça de Deus está com ele. A graça do Senhor está com ele. Glórias a Deus. Mas lembra o que eu falei? Que para chegar onde ele tem que chegar, ele tem que amadurecer. No versículo 14, ele está trabalhando, Deus está prosperando. Potifar confia nele, deixa quase tudo para ele. Diz: agora você vai cuidar aqui da casa. Olha, eu vejo que Deus é com você, porque a Bíblia diz que a graça de Deus estava com ele, e Deus era com José, e Deus abençoava José, mesmo como escravo. Aí a mulher de Potifar olha e diz: a vida desse homem está muito tranquila. A vida desse homem está muito tranquila. E ela se namora dele e diz: deita-te comigo, meu marido não está aqui. Irmão, imagina você, vendido, traído, escravo, sendo fiel, ninguém por perto para ver, ninguém ali bisbilhotando, só está ele e a mulher. É a mulher que está chamando ele e diz: sou solteiro. Essa mulher quer se deitar comigo, o que eu posso fazer? Meus irmãos esqueceram, me traíram, ninguém me procura mais. Meu pai acha que eu morri.
estou em terra estranha, ninguém está me vendo. José, Deus está te vendo. Essa é a diferença. Teu pai não está te vendo, seu líder não está te vendo, tua família não está te vendo, teu pastor não está te vendo, mas Deus está te vendo. Essa é a diferença, José. Deus está te vendo. O Deus que te prometeu, o Deus que está trabalhando no teu caráter está te vendo. Seja fiel. Seja fiel quando ninguém está te vendo. Alguém disse que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. José é fiel no interior de um quarto onde só está ele e a mulher, que a Bíblia diz que é uma bela mulher, uma mulher atraente. Ele diz: eu não vou trair o Potifar, mas ele diz: eu não vou trair o meu Deus. Eu não faria isso com o Senhor, porque se eu estou trabalhando aqui é por causa dele. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo é por causa de Deus. Potifar, antes de servir a você, eu sirvo a Deus. E nós precisamos, se quisermos amadurecer, saber exatamente a quem nós servimos. A quem você serve, meu irmão? A quem você serve? Aleluia, aleluia. Diz que havia 2 homens no interior que abriam valas para que depois viesse colocasse encanamento ou aquilo que a prefeitura quisesse pôr. E um deles era crente. No final do dia, depois de um trabalho exaustivo, ele pendurava aqui na enxada e ficava todo mundo preparando as coisas para ir embora, e ele ficava aqui olhando para o buraco, olhando para a paisagem. Até que alguém tomou coragem e disse: rapaz, você fica descansando, não fazendo nada, olhando para o horizonte, para esses buracos, o que você fica fazendo? Como todo mundo, você não vai embora? Tal. Sabe por quê? No final do dia eu olho e começo a conversar com o meu Senhor. E digo: Senhor, o Senhor viu que buraco bonito que eu fiz, abri para o Senhor? Senhor, o Senhor viu como que eu fiz esse buraco que eu estava fazendo? Eu estava só pensando no Senhor. O Senhor gostou? O Senhor gostou do trabalho que eu fiz? Porque a minha intenção, meu desejo era um lado para esse buraco. Olha, Senhor, olha aquele outro lado que eu fiz. Ah, Jesus, foi para o Senhor que eu fiz. E aí eu fico agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder trabalhar, abrir buracos para Ele. E eu sempre pergunto: Deus, o Senhor gostou do buraco? Aí depois eu vou embora, aí depois eu limpo a enxada. Mas eu queria saber primeiro o que o meu Senhor achou do buraco. Quando você está no trabalho, no ministério, na escola, na igreja, onde você estiver, para quem você está abrindo buracos? Porque aí a maturidade. Quando eu oro e diz assim: eu não estou fazendo o que eu estou fazendo só por causa do salário que eu recebo lá, no final do mês ou no começo do mês. Eu quero saber se o meu Senhor está gostando do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo para Ele. Quando José está fazendo, ele está fazendo não para Potifar em primeiro lugar, mas ele está fazendo para o Senhor dele. Não sei como José entendeu que Deus estava ali, que Deus estava preparando, que Deus estava fazendo o que os homens não poderiam fazer. Deus estava fazendo o que o seu pai Jacó naquele momento não poderia fazer, mas seria o preparo lá na casa de Potifar, no meio da traição. Você continua fiel, você continua perseverante. Isso é maturidade espiritual. É gente que sabe que faz o que faz, e por que faz o que faz, sabe por que vive, sabe para que vive, sabe quem quer glorificar, sabe quem é agradar. Isso é maturidade. Criança, moleque não é assim. Moleque não é assim. Moleque quer agradar a si mesmo. Pode a mãe, o dentista, morrer de falar para ele não comer bala, porque vai estragar os dentes dele, ele acaba comendo, porque ele é menino, ele quer satisfazer a ele mesmo. Ele gosta de bala, acabou. Ele gosta de doce, por que não comer? Isso é menino. Agora o homem que está amadurecendo, ele sabe exatamente o que faz, para quem faz e por que faz o que faz. Na história você pode ver depois do capítulo 39,
Eu queria só ler o versículo 9 dessa história que eu contei. Olha a maturidade de José. Presta atenção nesse versículo 9. Quando a mulher o tenta, ele diz: ninguém é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa Potifar me vedou. Nem nada. Eu nessa casa, Potifar me colocou lá em cima. Agora você é a mulher dele. Como eu posso fazer essa maldade com Potifar? Mas ele não termina, ele não põe um ponto aí. Como ele diz, pecaria eu. Vamos repetir? Pecaria eu contra Deus. Vamos tentar de novo? Pecaria eu contra Deus. Mais uma vez. Pecaria eu contra Deus. Que Deus, José, que permitiu que seus irmãos o traíssem? Que Deus, José, que permitiu que ele se jogasse no buraco? Que Deus você está falando, José? O Deus que te vendeu para os amalequitas? Que Deus, José, você está falando? O Deus que te pôs como escravo na casa de Potifar? É isso, José? É isso? É esse Deus que você está falando? Esse Deus que deixou você ser tombado, traído, largado, esquecido? O que você acha que José responderia? O que você acha? Vamos, o que você acha que José responderia se o diabo dissesse isso a ele? Pecaria contra Deus, José? Se esse Deus fosse Deus, ele não permitiria que os seus irmãos fizessem com você. Se esse Deus fosse esse Deus, não permitiria que o pastor te magoasse assim, que o líder, o diácono, o presbítero, aquele irmão, aquela irmã te ferisse, que aquele chefe, é isso que o diabo fala. Se você fosse crente mesmo, amado do Senhor, ele não permitiria que você passasse o que você passou. Meu Deus. Se esse Deus fosse esse Deus que você está falando que não pode pecar contra ele não deixaria você atravessar o vale que você atravessou. E muitos crentes entram nessa balela satânica, infernal. Teve um tempo que eu tinha um grupo que nós evangelizávamos só judeus lá no Bom Retiro. Nós saímos e cantávamos música em hebraico, umas boas músicas, atraíamos alguns judeus e depois saímos de dois em dois para evangelizar. Só no Antigo Testamento, expondo o plano de salvação, só no Antigo Testamento. E eu lembro bem quando eu cheguei perto de um judeu, já de idade, sentei com ele na praça e comecei a falar do eterno, porque você não pode falar de Jesus. E usava trechos como Isaías 45, Isaías 39, Gênesis 39, etc. E eu falando, ele olhou para mim e disse: menino, onde estava Deus quando 6 milhões de judeus foram trucidados no holocausto nazista? Você quer me falar dele? Onde ele estava quando o povo dele, o meu povo, morria? 6 milhões de judeus sendo mortos. Onde estava Deus? Eu disse: Deus estava no lugar que sempre esteve. Israel que não estava no seu lugar. Por que eu estou dizendo isso? Onde estava Deus quando passava por toda essa tribulação? Ele não estava de costas, ele não estava de olhos fechados, ele não estava distraído. Ele estava lá vendo o teu sofrimento, vendo a tua dor, e de alguma maneira sobrenatural que eu não entendo, esse amor que transpassa todo o nosso entendimento, ele olha e te amei, e lá quando você estava naquela estrada, eu estava contigo no vale da sombra da morte, eu estava com você, e só tem sombra porque a luz está lá, só há sombra no vale da morte, porque a luz está lá. Se a luz não estivesse lá, não teríamos sombra. Deus está olhando o teu sofrimento, a tua dor. Ele está dizendo: de alguma maneira eu estou preparando você para chegar aonde eu quero chegar com você, para onde eu prometi a você. Gênesis 40, ele vai para a prisão porque a mulher mente.
Diz, esse empregado que você colocou, esse escravo tentou me agarrar. E eu, como sou uma mulher pura, decente, eu saí correndo, agarrei a roupa dele e expulsei ele daqui. Potifar o mete na prisão. Por que ele foi para a prisão? Por que ele foi para a prisão? Porque ele era um crente meia boca? Porque ele era fiel. Ele vai para a prisão. Lá na prisão ele conhece o copeiro e o padeiro do rei. Lembra? Jesus está dando maturidade espiritual, musculatura para o seu cérebro. Porque quando ele chegar lá, ele vai precisar. E aí ele está lá, o copeiro tem um rei, e o padeiro tem o copeiro tem um sonho, e o padeiro tem um sonho. Eu fico imaginando José em casa de enforcado, não se fala de corda. Quando o padeiro e o copeiro chegou para ele e disse, olha, eu tive um sonho. Eu fico imaginando José, não me fale o sonho. Você já leu Gênesis 37? Não lhe vai ler Gênesis 37. Essa confusão toda aconteceu porque eu tive um sonho. Não me fale sonho. Mas rapaz, eu tive um sonho, eu preciso compartilhar. Não, sonho não. Fala de futebol, fala do Corinthians, fala do... quem você quiser. Sonho está proibido. Sonho não se fala. Mas parece que Deus tem um senso de humor que a gente não entende. Ele diz, José, eu estou preparando. É o dom que eu te dei. Eu te dei o dom de interpretar sonhos. Você vai recusar? Os traumas, as mágoas, as coisas que deram errado vão brincar você, vão frear você no seu ministério, José? Porque você teve uma experiência ruim, agora você não brinca mais? E ele interpreta o sonho para o padeiro e diz, daqui 3 dias você vai morrer. O copeiro daqui 3 dias você será restituído. Eu só vou pedir um favor para vocês. Não se esqueçam de mim. Falou para o copeiro, a hora que você chegar lá, conta a minha história para o faraó, que eu fui injustiçado, eu não fiz nada. A mulher que me agarrou, eu estava servindo lá, você fala, o copeiro diz, rapaz, você é mano, cara. É nós, velho. Não vou esquecer não. Chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer, tem certeza? Você não confia em mim? Mas alguma vez eu te traí, voltei com a palavra. Então quando você chegar lá, tudo bem? Claro, mas é parça. Que é parceiro, mano. Apanhou um, apanhou todo mundo junto. Não, ninguém vai acabar com ninguém não. Pode esperar. Espera sentar, quer dizer, espera que ele é restituído, o sonho se concretiza. Aí o copeiro é restituído. Ele lembrou de José?